Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos começar a aula de hoje, vai ser sobre agricultura de precisão. Eu já passei para vocês alguns vídeos, a gente fez algumas atividades em algumas aulas passadas e hoje eu vou falar um pouco de uma maneira mais abrangente do tema, né? Bom, acho que a agricultura de precisão, né, você já tem uma noção, né, do que seja a utilização, né, de informações aliadas à produção agrícola. E eu vou começar falando uma coisa que muita gente costuma associar, na agricultura de precisão, ela está intimamente associada com tecnologia de ponta, com máquinas muito sofisticadas. A gente vai ver que não necessariamente isso acontece, né? Uma outra coisa, historicamente falando, né, a agricultura de precisão, quando ela começou a ser implementada, de fato, ela não aparentemente funcionava ou funcionaria para pequenos produtores. Isso por causa do alto investimento inicial. Você precisa de uma maquinaria, né? Na época começou a ser implementada aqui no Brasil, lá em 99, quando a Embrapa começou a monitorar e fazer alguns estudos sobre as atividades agrícolas, né, com base na agricultura de precisão, e os pequenos produtores realmente ficavam de fora aí, né, da viabilidade para empreender. E hoje a gente sabe que até a própria Embrapa já afirma que é possível você ter uma informação precisa sobre o seu sistema de produção, mesmo que você não seja um grande produtor, e aliar essas informações para o aumento da produção e da produtividade. A gente vai ver qual é a diferença entre eles. Muito bem, se a gente pegar o contexto da nossa agricultura moderna, e isso eu falo no contexto mundial, nós temos uma série de fatores que colocam desafios para o desenvolvimento da agricultura. Um dos mais importantes é esse aqui, que a gente conhece muito bem, as mudanças climáticas, independente qual seja a origem da causa, se é por causa de queima de combustíveis fósseis, aumento de CO2 no ambiente, o fato é que as mudanças climáticas e a necessidade de adaptação para a produção agrícola. Um outro problema relacionado à mudança climática também é o problema da quantidade de insumos e liberação de carbono na atmosfera. Então, nós temos um segundo desafio, associar, né, a expansão agrícola com processos que limitam menos carbono ou até mesmo que sequestrem carbonos, né, gerando os tais créditos de carbono para a economia. O uso racional de água, a gente já viu durante a nossa disciplina que, né, o problema não é a falta de água, mas a utilização da água que é disponível própria para o consumo, a reutilização dela acaba invariavelmente levando à escassez de águas cada vez mais próprias para a utilização. E o consumo, o uso racional da água, ela passa diretamente pelo entendimento da necessidade de cada um dos pontos da produção agrícola, de cada uma das áreas que demandam diferentes quantidades de água. Também temos a questão dos insumos, né? Não falando de uma forma genérica, o quanto de insumos cada região particular dentro de uma determinada área de produção ele vai demandar. E por fim, o aumento da produção, né? Um aumento crescente da nossa população. A gente viu que a população humana ela cresce de maneira exponencial e a gente ainda não tem previsão quando que vai começar aquele ponto de inflexão que começa a diminuir. Enquanto tiver gente nascendo, gente surgindo, vai a necessidade de aumentar essa população, então o aumento da produção. Esse é o contexto mundial para os desafios da agricultura moderna. Aliado a todo esse contexto, nós temos a alta competitividade. Já vou fazer um paralelo político aqui. A gente vê que a situação do nosso país, principalmente na questão de relações comerciais com a China, né? A China está deixando de comprar, por exemplo, a soja já do Brasil e está passando a comprar dos Estados Unidos. Isso vai ter um impacto muito grande na nossa economia. Se a China não compra a nossa soja, deixa de entrar, por exemplo, dólar, isso acaba elevando a taxa cambial da moeda norte-americana em relação ao real. E isso também vai ser um problema, né? Então, competitividade, ainda mais no cenário pós-pandemia, né? Então, o que a gente entende como desafio da agricultura é a necessidade de especialização, profissionalismo, capacidade de gerenciar. E é isso que a gente vai ver que a agricultura de precisão ela
acaba permitindo uma melhoria na produção dos sistemas, né? Então, a princípio, quando a gente olha aqui sistemas de produção, a gente, né, a olhos nus, a olhos de pessoas leigas, a gente olha e fala assim, poxa, olha essa extensão de terra, né? Essa produção, a gente consegue entender que isso aqui é uma coisa só, né? Olha, eu vou produzir, né, isso aqui pode ser uma cana, né? Aparentemente parece que é cana, isso aqui eu não sei se é, não consigo entender o que é essa plantação aqui. A gente imagina, nossa, eu vou produzir nessa área aqui, é só eu colocar, passa aqui um aviãozinho, né? A nossa ideia, né? Muitas pessoas têm ideia, passa um aviãozinho, joga aqui pesticida, joga herbicida, aí adubação, irrigação, né, de maneira uniforme e pronto, você tem um sistema de produção considerado homogêneo, né? A olhos nus parece que é isso. Então, quando nós enxergamos, por exemplo, olha esse sistema de produção, se a gente traça uma linha, né, e a gente observa toda essa região, dá a impressão de que é uniforme, né? Que as necessidades ou exigências para produzir esses indivíduos, que aparentemente, né, são iguais, são de mesma necessidade. E quando a gente coloca a informação a nosso serviço da produção, e a gente consegue entender que cada região ela é particular. Vejam que a necessidade, né, isso aqui pode ser, por exemplo, uma necessidade de água, por exemplo, necessidade hídrica. Então, nesses quadrantes que estão em vermelho, a necessidade de água é maior do que nas regiões que estão em amarelo, por exemplo, ou nessas regiões que estão em verde aqui. Então, isso é como que nós enxergamos e como, de fato, a informação que é trazida para a gente é proporcionada. Então, a gente consegue entender que grandes áreas, elas não são homogêneas. Então, quando a gente entende que essas áreas, grandes áreas, não são homogêneas, a solução hoje é enfocar, utilizar que as grandes áreas, não sendo iguais, nós temos que tomar medidas para caracterizar qual que é a necessidade média para a utilização principalmente dos insumos. Então, a gente pode colocar aqui fertilizantes, defensivos agrícolas, né, agrotóxicos, água. E isso acaba levando naturalmente uma economia dos insumos, né? Você acaba deixando de gastar ou de ter que utilizar um recurso que você não precisa, que ele vai ser usado de maneira excessiva. Isso vai acabar gerando um problema, né? Não só na própria produção em si, mas quando, por exemplo, esses nutrientes, excesso de fertilizantes ou defensivos forem carregados pela água da chuva, vão cair em corpos d'água e podem causar problemas ambientais em outras regiões que não aquelas da produção, né? Bom, aqui também na quantidade, né, de fertilizantes usados, em toda a área atendendo apenas as necessidades médias, em detrimento do que realmente precisa, a gente consegue entender o papel da agricultura de precisão. Então, ela prevê a agricultura de precisão, tudo aquilo que é necessário e a maneira que deve ser feito, então os locais corretos e as quantidades requeridas de cada insumo. E como que isso é feito, né? Há várias formas de você conseguir entender o seu sistema de produção, né? Uma das mais comuns ou mais conhecidas é chamada de grades de georreferenciamento. Como que é feito isso? Geralmente, obtém-se amostras, por exemplo, né, no caso aqui, amostragens de solo. Então, amostragem de solo em pontos de... Geralmente isso é feito a cada 20 hectares ou a cada 5 hectares. Né? Aparentemente são pontos muito distantes, né? Quanto menor, melhor, você vai ter uma condição melhor de amostragem, né? Só que isso vai depender da necessidade, da quantidade de investimento que você está disposto a gastar, mas quanto maior a quantidade de informações, maior você vai gerar um quadro de necessidade de aplicação de insumos e de correções para aquela região que está sendo aplicada. Então, grades de referenciamento nada mais é do que uma série de amostragens que se faz naquela determinada região. No caso aqui estou dando exemplo do solo, faz análise de solo e você interpola para uma área, que é a sua área de produção, de acordo com os pontos. E isso é feito com base estatística. Então, você tem uma série de dados que são cruzados através da distância entre eles e entre um ponto e outro é feito, né, toda aquela área que não foi amostrada entre os pontos, com base nas amostragens que você tem em inferências estatísticas, a gente consegue determinar mapas que mostram qual que é a necessidade de insumos para cada uma dessas regiões. Então,
Quando a gente pensa na agricultura de precisão e na tecnologia para isso, geralmente nós associamos na agricultura de precisão equipamentos sofisticados, modernos. Isso realmente é necessário, não necessariamente sendo recursos de ponta. Por isso que quando a gente leva em consideração a heterogeneidade da produção, a gente consegue entender que a produção, o aumento da produção e o aumento da produtividade, elas acabam se conectando. Porque você, embora não aumente direto a sua área produtiva, se você aumenta a sua produtividade, necessariamente você tem um aumento da produção. E isso aqui não precisa ter um aumento de área, por exemplo. Mas o que leva essa diferença da heterogeneidade da produção? Nós temos 3 fatores principais. Primeiro, ligados a condições internas ao país, tanto à produção e ao consumo doméstico e ao mercado externo. Então, a demanda do mercado faz com que você tenha um aumento ou diminuição na produção. Outro, fatores intrínsecos regionais. Então, disponibilidade de chuva, de água no solo, se ele é fértil, menos fértil, tipo de planta que vai ser adaptada àquelas condições climáticas ou não. E nós temos as condições institucionais, então se você tem acesso a crédito, capacitação, assistência técnica, insumo do governo, né, o que a gente chama de subsídio, e por aí vai. Então, quando a gente entende que produção e produtividade, né, eles não são a mesma coisa, produtividade é o quanto que se produz numa determinada área, e a produção é aquilo que a gente consegue ter de uma maneira geral da sua produção. Então vamos supor que isso aqui é minha área de produção, então isso aqui é minha área de produção, vamos supor que eu produzo aqui 100 toneladas. Vamos supor que isso aqui é um hectare, nesse hectare aqui eu produzo 10 toneladas. E nesse outro hectare aqui, vamos pegar esse outro aqui, eu produzo 20 toneladas. Então nós temos aqui uma diferença, né, que as diferentes áreas do meu sistema de produção, na minha fazenda, eu tenho uma diferença de produtividade. Então vejam que a produção total aqui no caso seria 30, mas a produtividade aqui seria de 10 toneladas, aqui de 20. Então a agricultura de precisão precisa identificar por que essa região produz menos que essa e fazer as correções necessárias. Então, quando a gente pensa em sucesso na produção agrícola, nós temos 3 fatores essenciais. Primeiro, a capacidade administrativa. Muita gente pensa assim, as máquinas cada vez mais sofisticadas com tecnologias vão acabar substituindo a mão de obra humana, o que de fato acontece, mas ainda aquela pessoa, o gerente que é responsável pela tomada de decisões com base nas informações que chegam para ele ainda é essencial e vai continuar sendo por muito tempo. Ele que vai ter que tomar as decisões sobre as informações que chegam para ele. Então, capacidade administrativa é um primeiro passo no sucesso da produção. O segundo é a capacidade do produtor de coletar dados e informações relativas e adaptar as novas tecnologias. Então, não adianta você ter uma grande quantidade de informações se elas não forem adaptáveis às condições agrícolas daquela realidade. E depois a eficiência na aplicação dos recursos disponíveis em forma de assegurar o sucesso da atividade. São basicamente esses três passos. Então, se a gente fosse pegar uma definição de agricultura de precisão, tem uma definição do mapa do Ministério da Pesca e da Agricultura, aqui no Brasil, de 2012, que define da seguinte forma: um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variação espacial e temporal da unidade produtiva e visa o aumento de retorno econômico, sustentabilidade e a minimização do efeito do ambiente. Então, vale a pena a gente, pegando nessa definição, a variação espacial e temporal, eu coloquei essa informação para vocês. Então, imagine que isso aqui, hipoteticamente falando, é uma fazenda de produção de qualquer coisa que vocês imaginem, soja, milho, cana, não importa. Imagine que você faz um processo de georreferenciamento e você encontra essas condições, Essa pode ser aqui informação, por exemplo, de necessidade de aplicação de nitrogênio. Então vejam, quanto mais verde mais intenso, significa uma menor necessidade, uma demanda de nitrogênio, e um verde mais claro, uma necessidade um pouco maior do que o verde escuro. Aí vamos supor que o tempo passa, 1, 2, 5 anos, 10 anos, que seja, e essa análise ela é adotada como padrão. Nossa, a
necessidade de insumos de nitrogênio acontece dessa forma. Depois de uma série de análises de georreferenciamento de novas amostragens, a gente entende que a necessidade, a demanda por aquele determinado insumo, ele muda. Então, a agricultura de precisão, ela vem com uma ideia de que o gerenciamento agrícola é baseado também na variação temporal. Então, não adianta apenas detectar quais as diferenças, porque o monitoramento ele acontece como se fosse uma imagem fotográfica. Você tira uma foto, dali depois, se você for tirar outra foto, né, a imagem formada, as informações geradas, elas vão mudar. Isso a agricultura de precisão também leva em conta. Então, está aqui. Uma outra forma de enxergar a agricultura de precisão seria a filosofia do gerenciamento agrícola, que, a partir de informações exatas, elas vão gerar uma maneira que considera cada metro, né? É óbvio que isso é uma forma um pouco mais abstrata, né? Metro a metro é algo um pouco complicado se a gente pegar uma grande propriedade. Enfim, levando em conta cada pedaço da fazenda. Essa é a ideia da agricultura de precisão. O principal conceito é aplicar o insumo no local correto, no momento adequado e na quantidade necessária. Isso é o conceito-chave para vocês entenderem de agricultura de precisão. E a palavra-chave, então, aqui é diversidade. É entender essa variabilidade das áreas agrícolas, tanto no espaço que elas ocupam, quanto na variação temporal. Um espaço que demanda um certo insumo naquele momento, dali um tempo ele vai mudar. E isso é uma necessidade de constante atualização de informações. Então, a agricultura de precisão ela é considerada como um sistema de gestão de produção agrícola aplicando tecnologias e procedimentos para otimizar o sistema de produção agrícola, com enfoque no manejo das diferenças produtivas. Então, quando a gente entende os principais avanços tecnológicos, eu colocaria como número 1 o GPS, Sistema de Posicionamento Global. O GPS foi uma forma revolucionária, porque para você conseguir identificar as áreas, os equipamentos, seja o trator, o drone, que vai coletar a informação para ser feito o georreferenciamento, que é o nosso próximo passo, ele depende do posicionamento global. Então, as informações dadas por essa tecnologia do GPS, de pontuar quais são as áreas que estão sendo coletadas as informações para você construir um mapeamento global e local, é necessário o GPS. Bom, acho que o GPS não é novidade para ninguém, ele é um sistema de navegação por satélite, ele vem de Global Positioning System. Essa palavrinha aqui causa um terror para os terraplanistas, Imagina um terraplanista que vai se basear por GPS. Bom, mas se a Terra é plana e o GPS ele entende que a Terra é um globo, é até um pouco engraçado a gente pensar, Mas enfim, se você for um terraplanista e você usa o GPS, está na hora de rever seus conceitos. Então, a partir do dispositivo móvel, esse aqui foi um dos primeiros tipos de GPS que tinha. Eu já consegui trabalhar com isso aqui. Você na região apertava um botãozinho. Hoje você tem no seu celular, para qualquer lugar que você vai, você pode ser monitorado por qualquer pessoa, inclusive o governador do estado de São Paulo. E a qualquer horário, em qualquer condição climática, você consegue enviar informações daquela posição em que se encontra. O sistema de informação geográfica, o tal do SIG, consegue compilar informações de dados diferentes e sobrepor eles em gráficos ou imagens representando uma realidade. Então, você tem, por exemplo, camadas ou eixos de informações. Então, por exemplo, aqui de uma determinada região, uma cidade, um mapa, uma análise de consumidores, um mapa de construções, rede de água. Você, através do sistema de informação geográfica, você consegue integrar essas informações em um único mapa, um único contexto. E o uso de satélites ele é fundamental para permitir que essa tecnologia seja aplicada aliada à agricultura de precisão. Então, quando a gente fala o uso de máquinas sofisticadas, tecnologias aliadas à agricultura de precisão, ela é um fator inerente à produção. Então, hoje utiliza-se muito drones, tratores que têm uma alta tecnologia associada com computadores de bordo, GPS, sistema de GPS, formas de colheitas, enfim. Isso tudo é inerente a cada tipo de produção, a gente está falando de uma maneira geral. E quando a gente fala da agricultura de precisão, a gente levanta alguns problemas. Por exemplo,
a quantidade de informações que são levantadas, né, você tem vários pontos com vários insumos a serem abordados, vários problemas, necessidades, por exemplo, de raiz da planta naquele determinado solo, de pragas que estão sendo acometidas, né, não só insumos para a produção, mas também como defensivos, né, de plantas daninhas. Então, o volume de dados é muito grande, né, e a interpretação, a dificuldade para a interpretação é um desafio na agricultura de precisão. O elevado custo de equipamentos, né, na parte do investimento inicial, isso é um problema. Adaptação a tecnologias a diferentes regiões do globo e a popularização de técnicas envolvidas no processo. Como assim? Né? Ainda tem o pessoal da velha agricultura ou velha geração que tem uma resistência a mecanismos tecnológicos. Né? É como se fosse você pegar, né, o seu pai, sua mãe, seu tio, o avô na sua casa e você apresentar para ele o WhatsApp. Aí ele vai falar assim, não, o WhatsApp, pelo amor de Deus, é muito confuso, eu prefiro mandar carta. São aquelas pessoas que ainda têm uma resistência à tecnologia. E a agricultura de precisão, ela ainda sofre um processo de resistência por parte de alguns produtores. E quando a gente fala, então, de tecnologia de precisão, a agricultura de precisão não é voltado ao aumento da produtividade, né? Deve ser considerada o monitoramento, as técnicas compreendidas como uma forma de manejo sustentável, e a gente entra no conceito de que, né, o aumento da produtividade ele não está só inerente ao ganho econômico, mas que a atividade ela permaneça mais duradoura ao longo do tempo, seria um manejo mais adequado dos recursos naturais. Então, seriam as mudanças que levam menor prejuízo ao longo do tempo. Então, esses impactos são minimizados. Um exemplo clássico é você colocar o excesso de nutrientes que não vão ser utilizados pelas plantas no solo e esses nutrientes vão ser lixiviados, que vão parar no corpo d'água, vão servir para outros organismos, vai causar eutrofização e por aí vai. E além da agricultura de precisão, a definição engloba a ideia de compromisso no uso da terra para gerações futuras, que é um dos preceitos da sustentabilidade. Se pegar a definição de sustentabilidade de 87, né, você tem como, dentro da sua definição, preservar os recursos naturais para que as gerações futuras elas utilizem. Então, fazendo um resumo para a nossa aula de hoje, da agricultura de precisão, é um tema abrangente, sistêmico, multidisciplinar, não se limita nem a algumas culturas e regiões, né? Ela é bem abrangente, é um manejo integrado de informações tecnológicas, no conceito de variabilidades no espaço e no tempo. Isso aqui são dois conceitos-chave, espaço e tempo, que vão influenciar na produção. E a agricultura vira o gerenciamento mais detalhado do sistema de produção agrícola como um todo, agora por aí a gente já viu. Então, se a gente fosse fazer, né, uma análise geral, nós teríamos, por exemplo, aqui, olha, o preparo do solo, as questões do cuidado do solo, então, as causas da variabilidade da produção, por que um determinado lote na minha produção produz mais ou menos, faça análise do solo, esse solo tem tais condições, tem um dreno de tal forma, tem uma quantidade de nutrientes menor, maior, curva de inclinação, então, dependendo do desnível do terreno, tem acúmulo de água em um determinado lugar que o outro não vai ter, precisa fazer a correção com a aplicação em taxas maiores ou menores, elas são variáveis, do plantio de acordo com cada um da produção, será que eu posso colocar 5 plantas por metro quadrado, aqui eu posso colocar 2, 3, isso aí vai variar bastante, o acompanhamento da lavoura, que foi o que a gente falou, mais os defensivos agrícolas, já com o negócio andando, e depois o processo de colheita. Tudo isso abrange as informações que são precisas pela agricultura de precisão. E a gente termina a aula de hoje mostrando, né, uma figura que talvez seja emblemática, né, o uso de um drone. Hoje em dia a gente está muito mais acostumado a ver drones, né, inclusive em cidades. E isso aqui é uma imagem representativa mostrando, né, o que seria uma imagem de agricultura de precisão associada à tecnologia. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu já vou passar a atividade.